Olá! O Brasil já viveu durante muitos anos por conta de esburacar o chão. Foi o ciclo do ouro, tão famoso na nossa história. Hoje em dia, continuamos tirando vantagem de escavações, inclusive o petróleo, conhecido como ouro negro. Mas por debaixo do solo existem muito mais coisas do que imaginamos. Nióbio, por exemplo, você sabe o que é? Temos a maior reserva mundial desse minério, capaz de dar melhor qualidade ao aço. A mineração é responsável por mais de 30 bilhões de dólares do fluxo de transações comerciais no Brasil. Traz dinheiro, desenvolvimento, mas também riscos ambientais. Para que a gente possa avaliar a importância daquilo que temos embaixo do solo, conhecer os avanços tecnológicos e a questão ambiental que envolve o trabalho de extração, recebemos os nossos especialistas de hoje. Miguel Antônio Cedrais Neri, diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. Adão Bem-vindo da Luz, diretor do Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM. Gilberto Calais, consultor, economista e doutorando em Economia Mineral na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Roberto de Barros Emery Trindade, pesquisador titular do CETEM e engenheiro metalúrgico. Bem, de início vamos saber, afinal de contas, esse nosso solo continua tão rico quando aquele ciclo do ouro, claro que diversificado, nós temos realmente muita coisa a explorar do chão, ou Miguel? Pois é, André, o país, sem dúvida nenhuma, tem um potencial mineral muito expressivo e significativo. Entendemos que, certamente, mineração só dá uma única safra, diferentemente da agricultura. Ou seja, a mineração ela tem algumas características. Uma delas é a exaustibilidade das jazidas e a outra é a rigidez locacional, dentre outros aspectos que caracterizam a mineração. Mas nós entendemos que o Brasil é, de fato, um país rico. Hoje ele já se coloca no cenário internacional como um dos principais países alavancadores de investimentos para a geração de novas jazidas e para atrair investimentos já no setor produtivo de mineração. Então, eu diria que o país hoje está no ranking dos principais países. A gente poderia dizer quais são os principais produtos que a gente tira do chão? Sim, no país atualmente? Isso. Sem dúvida nenhuma. Temos nióbio, ferro, bauxita. Bauxita é o bem mineral do alumínio. Certo. É o manganês, a grafita, o tântalo. Desses aí o país tem uma participação no mercado internacional muito grande. Tá, o petróleo e o gás se equilibram também ou a gente tem mais os minerais ferrosos, digamos, do que... Não, o país também, ele hoje já se coloca no mercado internacional, o país é praticamente autossuficiente, está caminhando para a sua autossuficiência, ainda temos um caminho a percorrer nesse sentido, mas o petróleo hoje, ele responde quase que por metade do faturamento que hoje nós temos da nossa produção do total de bens minerais. Tá. Deixa eu perguntar para o Adão, eu citei aqui na abertura a questão do nióbio, pouca gente, eu até brinquei com quem está nos escutando, o nióbio é realmente muito pouco conhecido da população, mas ele tem um valor muito grande. O que é o nióbio em termos dessa agregação com o aço, para o aço? Porque nós temos a maior reserva mundial, né? O Brasil realmente tem a maior reserva de nióbio do mundo. 98% do nióbio produzido no mundo é produzido no Brasil. E o nióbio tem uma característica muito importante que confere uma propriedade muito importante às ligas metálicas de ferro nióbio e é um elemento extremamente importante para a indústria metalúrgica. Ele fortalece o aço, né? Ele confere propriedades mecânicas e físicas extremamente importantes. Seria, digamos, o nosso mineral de maior presença? Você falou 98%, nós não temos algo igual, né? Olha, no mundo, certamente é a maior reserva. Eu diria que o nióbio é uma aberração da natureza, né? Então, no mundo não existe uma reserva de nióbio com aquela característica. Nós temos, por exemplo, em Seis Lagos, temos reserva de nióbio tântalo, mas não tem as características que tem o nióbio de Araxá. É realmente uma característica extremamente importante. Bem, vamos, Gilberto, dar uma analisada econômica nessa questão. O minério, você acha que, e estamos tratando
como todo, né? É realmente de um peso expressivo na questão brasileira, ou seja, continuamos exportadores? André, sem dúvida, não há dúvida de que a atividade mineral sempre foi e continuará sendo uma das principais alavancadoras do processo de desenvolvimento brasileiro. E nos tempos mais recentes, com a série de ações em curso, com uma visibilidade maior que o Brasil tem tido perante o capital internacional, enfim, o Brasil tem atraído investimentos, né, está mais ativo nesse processo de atração de investimentos internacionais, não temos dúvida que o Brasil, ao mesmo tempo que se dedica a verticalizar sua indústria, a ter atividades de tecnologia de ponta, ele poderá conviver com o setor primário, a atividade de mineração e a atividade de agropecuária, marcantes no total da economia brasileira, né? Bem, mas nós temos um outro aspecto que até que o Miguel ressaltou aqui, que eu vou pedir a opinião do Roberto, em relação a esse lado de que você tira e acabou, né? Então, essas reservas, elas são longas e quais são os riscos de se tirar e não se fazer mais nada depois? Quer dizer, riscos até ambientais, né? Bom, André, toda atividade, não precisa ser só atividade mineral, né? Toda atividade humana causa algum tipo de impacto ambiental, né? E a mineração, a extração mineral, a metalurgia extrativa, a mineração não está diferente disso, né? Mas atualmente, aqui no Brasil, praticamente todas as grandes empresas têm feito um planejamento muito bom, muito importante com relação à exploração mineral. Então, quando se começa a lavrar uma mina, quando se começa a pensar em extrair aquele bem mineral, as empresas hoje em dia já estão pensando o que vão fazer quando vão fechar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, certamente, hoje e já há algum tempo, o impacto ambiental da mineração tem diminuído muito. Tá, porque uma das coisas que marca a cabeça é aquela imagem famosa de Serra Pelada, né? Puxa, aquele buracão, aquele negócio, e aí parou, né? Ali ainda tem trabalho, Miguel? É possível? Porque parece que a quantidade para ouro, você tem que extrair muita coisa para poder achar o ouro, né? Nós faríamos, antes de mais nada, uma diferença entre o que é um garimpo, como foi em Serra Pelada, e o que é uma mineração tecnicamente organizada. Serra Pelada foi um garimpo que nós consideramos uma atividade informal, rudimentar e que empregou mais de 15 mil trabalhadores sem muito critério técnico e tecnológico. Diferentemente das minerações aqui, Roberto acabou de citar, que, na verdade, hoje existem não apenas tecnologias muito bem desenvolvidas para o próprio aproveitamento da substância, como também tecnologias ambientais que garantem a minimização do impacto ambiental e também o controle da recuperação dos ambientes que eventualmente venham a ser impactados. Até dá jeito naquela aparência horrorosa que ficou do garimpo, né? Que tinha aquele formigueiro humano, né? No caso de Serra Pelada, ainda o que existe hoje lá é um lago, porque toda aquela cava ela foi alagada com a chuva que existe na região amazônica e 60%, 70% nós temos hoje de nível... E não tinha mais ouro, no caso, ali para explorar? Não, ainda é possível que tenha numa profundidade que só seria possível acessá-lo através de tecnologias de lavra subterrânea, não mais por céu aberto, porque se tornaria inviável economicamente tirar tanto material para aproveitar e dar segurança para quem ainda fosse buscar bens minerais numa profundidade de difícil acesso. Adão, nós temos historicamente essa visão do ciclo do ouro, né? Ainda temos muito ouro no país, ou acabou de tanto tirar, de tanto mandar para Portugal? Ainda temos muito ouro e ainda é conveniente uma extração de ouro? Não, a questão da exploração do ouro, ela sempre segue um ciclo, né? Na realidade, o maior ciclo econômico no Brasil começou na época da colonização com a entrada dos bandeirantes, partindo de São Paulo, né? Ele sempre é ciclo, mas a extração do ouro pelo garimpeiro, ele só extrai o ouro aluvionar, que é um ouro facilmente concentrado. Quando você parte para o ouro primário, você tem que fazer lavra subterrânea, aí só entrando com tecnologia, com capital, aí tem que ser a mineração formal. O garimpeiro não tem condições de fazer isso, né?
Mas a questão do garimpo é característico, qualquer país tem essa atividade garimpeira, mas o garimpo só se dá em determinadas substâncias minerais, como ouro, xelita, casterita. Há determinados minerais que é impossível você garimpar porque o valor agregado do elemento, do produto é baixo, né? Certo. Gilberto, o que seria, a gente brincou aqui também na abertura com o ouro negro, quer dizer, o petróleo tem o seu valor pelo uso que se dá, né, muito na questão do transporte. Agora, o que seria o mais precioso em termos de mineral do Brasil? O recurso mineral, digamos, maior. Maior Bom, em termos de valor de produção. Do ponto de produção. vista econômico. Perfeitamente. Né? Em termos de valor de produção, hoje, não há dúvida, o petróleo é o primeiro, é o carro-chefe, digamos, de toda a produção mineral brasileira. Agora, eu diria o seguinte, quer dizer, que dentro do potencial geológico brasileiro, né, nós temos aí um potencial bastante diverso, seja em termos de energéticos, no caso de petróleo, que no passado se tinha um retrato bastante pouco favorável, e essa página está virada, o Brasil hoje já é reconhecido como um grande potencial. Em termos de insumos siderúrgicos, no minério de ferro, está aí um exemplo marcante, e outros insumos siderúrgicos, como o minério de manganês, etc. Os não metálicos, nós temos, né, uma grande diversidade de recursos minerais não metálicos, dos quais o Brasil tem uma posição muito favorável. Então, o Brasil tem um potencial geológico bastante diverso. Esqueci de mencionar os metais não ferrosos, em que o Brasil também tinha uma posição um pouco acanhada, mas agora passa a ter um papel muito relevante no cobre. O Brasil passa a ser um grande player na indústria do cobre, com as recentes descobertas. Então, o Brasil está virando uma página muito importante, se afirmando de maneira marcante no quadro da mineração mundial. Bem, nós vamos aprofundar, inclusive, na discussão no aspecto da tecnologia necessária para tudo isso, depois de um breve intervalo. Voltamos já.